vários amigos, colegas aqui. Graças. É uma honra estar na terceira edição do curso. Vocês vão ver, o Emiliano vai chorar um pouquinho, ele é meu filho mais novo, mas a gente faz parte da nossa jornada de hoje, tá bom? Então, e pode interromper às vezes para mamar, tudo bem? A primeira coisa, além de agradecer para vocês, é destacar a necessidade de espaços assim acontecendo mais e mais vezes no tempo que a gente está passando. Eu, como falou a Carolina, sou colombiana, moro aqui no Brasil há alguns anos, já uma década no Rio de Janeiro, e venho desenvolvendo uma pesquisa altamente delicada, mantendo o portunhol como bandeira de reivindicação, pretendendo um encontro intercultural com vocês e com os processos dos quais eu venho perpassando pelo meu peregrinar de imigrante. Sendo assim, é muito importante sempre, quando a gente tem este momento de privilégio, estou tendo, agradecendo, localizar meu lugar de fala. Eu sou uma pessoa na qual chega no Brasil e tenho o privilégio de fazer 2 pós-graduações neste território, o qual tenho infinita gratidão a todo o processo progressista dos mandatos do presidente Lula e depois da presidente Dilma, qual fizeram possível que hoje, como imigrante latino-americana, esteja construindo junto com vocês um processo para pensar ecofeminismos em uma girada para nosso continente, para a nossa América. Nesse lugar de fala, não posso deixar de falar o lugar de privilégio que eu tenho como mulher branca de uma classe média na Colômbia, chegando a estudar neste contexto. E reivindico e trabalho com meus orientandos no processo, e meus professores colegas, que meu sonho e meu dever é que as pessoas, nas próximas edições da extensão, não sejam eu dando a aula, mas as mulheres negras que estejam aqui dando a aula, as mulheres indígenas que estejam aqui dando a aula. Então, nesse sentido, eu quero construir um momento muito de aprendizado, que são vocês, destacando o lugar das mulheres negras, das mulheres indígenas, com as que eu, nestes anos, venho construindo também muito perto, aprendendo delas, para debater e construir desde essa trajetória, esse caminhar, esse cotidiano, como vamos a pensar os ecofeminismos, gosto de falar no plural, para nossa América. A Carol e a Stephanie me pediram para fazer uma apresentação breve. Eu quero ser muito breve, porque eu estou muito curiosa, com muita vontade de a gente construir aqui algo juntos. Vocês sabem que, como falou a Carol, eu venho trabalhando no programa EICOS, mas antes de ser professora colaboradora do programa EICOS, eu fui professora convidada por um semestre aqui na Unirio, pela professora Cláudia Miranda. E foi justamente pela viagem da Marina Praça que a gente se conheceu. Vou contar a dica para vocês. A Marina, ela que assim funciona. A Marina falou em uma palestra que estávamos no outro auditório, quando foi a visita do Papa, que o Celso marcou justamente na visita para fazer resistência à visita do Papa, que percorreu os países da América Latina para fazer uma diagnóstico, uma análise, um encontro dos movimentos sociais nos países. Só que, quando falou da Colômbia, ela falou algumas questões que não se identificavam com o processo que eu, como colombiana, na minha vivência de pesquisa e de colombiana, não batia com o nosso encontro.
Então, obviamente, fez uma intervenção muito séria, contundente para o processo da Marina, e hoje em dia somos super amigas. Faço muitas traduções para o Pax, com muito carinho, e as convidadas que o Pax traz, parênteses, para fazer cursos, oficinas, palestras, supremamente importantes para todo o tema que vamos conversar hoje. Fechando parênteses. É nesse momento, Cláudia Miranda aparece, levanta a mão e completa o que eu estava falando desde a voz da articulação de etnoeducadoras na Colômbia. E aí vem um momento muito importante na nossa carreira, da Cláudia e a minha, que conseguimos nos juntar para ir desenvolvendo cursos desde o giro decolonial, como vocês já tiveram uma aula dela, né? Esteve assistindo o vídeo porque não consegui vir, desde a perspectiva toda, que Cláudia explicou muito bem para vocês, há 4 anos. Agora, em julho, a gente fechou nossa 4ª edição, que foi na UFRJ. A gente às vezes é sediada lá, às vezes é sediada aqui. Pode ser que o próximo ano seja sediada aqui. E é nesse percurso a gente vem construindo, desde a teoria decolonial, um pensar para o contexto brasileiro, para o caso do Rio de Janeiro, em interlocução com todas as questões que os diferentes membros estudantes que têm perpassado a matéria vêm levantando. Então, sendo um tema muito caro para mim, como vocês já percebem, o giro decolonial, eu desenhei uma apresentação com um arcabouço teórico, não precisamente decolonial, mas com algumas instigações para repensar no nosso debate, já uma provocação que faço a vocês, um pouco de como esse caminho que a Cláudia expôs na primeira sessão, um pouco, e sobretudo desde suas experiências como mulheres negras na militância do feminismo negro brasileiro, que é bandeira importantíssima dentro da nossa América para o feminismo, do feminismo das mulheres indígenas, que também faz parte neste momento cada vez mais reivindicando, a Sandra cada vez mais presente, falando essa representante local que temos. E em vários outros processos de articulações populares e movimentos populares que também estão presentes de como pensar essa dinâmica. Minha apresentação, nesse sentido, está composta por o material também dado por uma doutoranda, Regina Carmela. A Regina, lamentavelmente, ela está passando mal nesse momento com um problema de saúde. Mas, nesse percurso, eu vou conversar um pouco sobre um artigo que ela, nesse momento, está publicando na revista Fractal, da UF, de Psicologia. E ele está no prelo, mas no próximo momento vai sair, e a gente vai trabalhar alguns fragmentos também sobre essa postura que ela vem trabalhando na tese de doutorado dela, do programa EICOS. Eu pensei, porque o Celso queria que eu falasse de ecofeminismo, e eu entendi uma coisa importante na história do Celso e do processo acadêmico dele. O Celso é do EICOS, vocês sabem disso, ele é formado de lá, e ele viveu um momento no EICOS de muita efervescência da construção do ecofeminismo lá. Para o ano de 1996, vocês possivelmente não saberiam, eu também não, o Vandana Shiva esteve na UFRJ, na Sala Pedro Calmon, dando uma conferência. Então, também o programa EICOS fez uma publicação, uma coletânea sobre ecofeminismos, para o ano de 1993, derivada das reflexões da ECO 92. Todos esses tempos são os tempos que o Celso estava transitando pelo nosso programa. Então, porém, eu compreendi essa instigação que ele tinha para me chamar. Meu lugar de pesquisa, de construção, são as migrações e a soberania alimentar. E eu sei que os feminismos perpassam na questão migratória, como
em geral, todos os pronúmeros que a gente vem fazendo. O Sajjad vai falar que a migração é um fenômeno complexo que comporta para todas as instâncias da vida. Então, também vamos ter alguns momentos que poderíamos falar sobre esse ponto também, tá? Então, vocês geralmente encontraram em alguns textos ou em algumas revistas, assim, quando você se debruça sobre a palavra ecofeminismo, já vai diretamente uma questão acadêmica, em muitos contextos, falando que surge na França nos anos 70, né? Mas a mesma Vandana Shiva, né, ela já tem a experiência do movimento Chipko, CHIPKO, que foram as mulheres que abraçaram as árvores na Índia, defendendo as florestas do desmatamento. E essas mulheres, a mídia, o processo gerou, a Vandana fazia parte desse movimento, né, também, abraçando as árvores, e gerou um reflexo midiático bastante alto, várias questões. Depois vamos falar um pouquinho mais do que acontecia. Mas esse tipo de situações, canções, orações, poemas, ações, marchas, danças, rituais, aconteceram com muita frequência durante vários anos, até, como falar a Regina, nossa querida, mais ou menos nos anos 70 e 90, até mais para frente se consolidar uma proposta acadêmica do que seria ecofeminismos. Eu, com vocês, vou dar umas entradas grandes do que poderia ser os ecofeminismos. Não estou interessada, pessoalmente, em me debruçar em teoria feminista, já que o ecofeminismo, dentro de várias instâncias do feminismo, é muito problemático. Podemos conversar sobre isso no debate. Agora, eu gostaria mais de trazer questões fundamentais que perpassam por diferentes ecofeminismos. Eu também não sou muito grata com as divisões de ecofeminismo básico, ecofeminismo ritual, ecofeminismo construtivista, que tem. Vocês pegam esse tipo, explica muito bem, revista fantástica, né? Da Terceira Mágica. Então, como também não sou fã da primeira aula do feminismo, segunda aula do feminismo, as ondas já não precisamos, né? Então, vamos construir um pouco entre estes legados o que podemos fazer com esses ecofeminismos, tá certo? Mas qualquer questão podemos, se alguém interessado em algum detalhe, a gente pode conversar no debate. Então, a gente entende que os ecofeminismos é uma ordem para a comunidade humana, para que haja respeito por todos os seres na Terra, todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, etnia, religião ou classe. Estou tomando as palavras, trouxe para vocês palavras da Vandana Shiva. A Vandana Shiva é uma doutora em física indiana. Acho que para vários de vocês já sabem esse detalhe que a gente não conversou. E ela, possivelmente, do movimento a mais representativa, mas junto com ela vem outras figuras também muito interessantes. Então, ela também vai falar esta questão, é o reconhecimento de que as forças que marginalizam, dominam e oprimem a natureza, são as mesmas forças que oprimem e marginalizam as mulheres. Esta frase é muito importante para a compreensão dos ecofeminismos. É o reconhecimento. Vou fazer uma ênfase nesse ponto. É o reconhecimento. Estou tomando, como eu falei para vocês, literalmente as palavras da Vandana. A Vandana Shiva é colega muito próxima da Spivak. A Spivak, ela vai falar sobre o subalterno pode falar. Vocês lembram do texto? Se não, dica para vocês. O Subalterno Pode Falar é uma publicação muito importante dos estudos subalternos
que parte na Índia. Mas uma edição francesa, eu não sabia, minha orientadora, cara ao tema dos ecofeminismos, foi a que deu essa dica. A edição francesa, o título não é Pode o Subalterno Falar. A edição francesa, que faz uma tradução, fala Pode a Subalterna Falar. Olha como as traduções chegam para a gente. Isso é uma dica interessante para mim, quando também a Vandana Shiva está falando de reconhecimento. Porque a Spivak, como tal, se vocês se debruçam sobre a obra dela, ela não está falando da fala como tal, da subalterna. Ela está falando do reconhecimento da subalterna. Sim? E para estas mulheres indianas que estão perpassando também a outra indiana muito importante, colega delas, que é a Deepika Bari, a categoria do reconhecimento é muito cara e delicada. Então, quando ela fala que é o reconhecimento de que as forças que marginalizam, dominam e oprimem a natureza são as mesmas forças que oprimem e marginalizam as mulheres. E ao mesmo tempo que a Vandana Shiva está falando esta frase, a Deepika Bari, em paralelo, nos mesmos anos, está falando que há uma representação das mulheres do terceiro mundo nessa pegada dos estudos subalternos. E me faz pensar, então, esse reconhecimento dessas forças, eles não são para todas as mulheres por igual. Que esse é o grande ponto que hoje a gente precisa pensar, que nós estamos falando dos ecofeminismos que estão chegando da França ou dos Estados Unidos, que são as duas grandes vertentes literárias que a gente encontra, e também de atos. A gente está falando de feminismo, ecofeminismos mais ligados ao pós-colonial, onde se localiza também a mesma Vandana, a Spivak e a Deepika Bari. Terceira enunciação da Vandana é o reconhecimento, simultaneamente, da criatividade da natureza e da criatividade das mulheres, o que é um desafio para as forças do patriarcado capitalista. Há uma questão interessante que a Vandana Shiva vai colocar. Ela fala, historicamente, sempre teve patriarcado. A Vandana vai falar. Só que ela fala que mais para trás, nas primeiras instâncias históricas da história, poderia ser um patriarcado ligado com a ordem social, ancorada na religião e na cultura. E ela vai destacar como a sociedade heteropatriarcal atual, ela está ancorada ao capitalismo, junto com a religião e a cultura. Mas o grande âncora vai ser o capitalismo. E esse ponto é supremamente importante para a questão de desmitificação da categoria ecofeminismo. Então, por quê? O ecofeminismo não só fala das mulheres e não fala de essencialismos. E aqui ela vai falar uma coisa muito potente. As mulheres são próximas às florestas, não pelos genes, não pela genética delas, não pela aquela natureza de ser mar, da maternidade, da água e todo esse arcabouço essencialista que a sociedade heteropatriarcal tem colocado sobre nós como passivas, incapazes, cuidadoras, privadas dentro de casa, né? Ela vai falar, estas mulheres, elas não tinham essa relação por uma biologia feminina com a floresta, mas por causa do trabalho que nós fazemos, é a base do ecofeminismo, é por causa do trabalho delas com os árvores das florestas que elas tinham uma
ligação com essa floresta. Então, elas saíram, faz referência ao movimento Shipok, saíram para a floresta abraçar a árvore. Há uma brincadeira aqui no Brasil até de abraçar a árvore, né? No imaginário, né? Tipo, vai abraçar a árvore como vai para Cuba, esse tipo de comentário, né? Então, elas abraçam a árvore porque elas viviam da árvore, elas precisavam da árvore, e elas comiam da árvore, e trabalhavam com a árvore. Então, é como quando você chega aqui, o laptop, você trabalha com laptop. Na parte mais horrível da nossa existência é isso, né? Também a gente tem que se localizar. Eu não trabalho com a árvore ainda, mas a gente cuida das coisas que temos em casa, porque é com que a gente trabalha, a gente faz. Então, é nessa lógica a Vandana vai falar, não é essencialismo, é trabalho. O patriarcalismo tem dito que a natureza da mulher é improdutiva e passiva. E ela vai chamar que a base material, ela precisa ser ecológica para entender a natureza e também os seres humanos. Essa base ecológica tem sido esquecida por um modelo patriarcal capitalista. É necessário um capitalismo ecológico com a base da vida e da sustentação. E aí ela vai ainda a colocar: é incrível como a gente vem cada vez cuidando mais da morte e menos da vida. Bom, isso é um pouco a apresentação da Carmela, como eu falei para vocês. Ela está ligada com o que eu venho falando antes das palavras da Vandana. E para destacar, eu acho que aqui, em 1962, a bióloga Raquel Carson, sua colega Carol, montou uma base para a teoria ecofeminista com seu livro Silent Spring, Primavera Silenciosa, em relação ao uso crescente do DDT nos Estados Unidos. Ela descreveu como os pesticidas entravam na cadeia alimentar e causavam sérios danos genéticos em animais e humanos. 1962. O Mundo Segundo Monsanto, de que ano é? Vocês lembram? Assistiram esse filme? Um clássico. Sim? O Mundo Segundo Monsanto. Se não assistiram, super recomendado. O Mundo está no Google, no YouTube mesmo. O Mundo Segundo Monsanto. Ele foi para o início acho que de 2010 foi um boom dele, né? Agora ele está um pouquinho mais esquecido. Vai ser um material que, aliás, vai complementar bastante nossa reflexão de hoje. A Vandana fala no filme. E, bom, deixo a dica para vocês. Então, em 1962, já se estava problematizando a questão dos agrotóxicos, dos pesticidas, ligada a, obviamente, a produção dos químicos das multinacionais, Monsanto liderando que o DDT, nessa pesquisa, é o mesmo agente laranja que foi dispersado pela Guerra do Vietnã. Vocês também do EG Sul conhecem bastante bem essa história. Mas o termo ecofeminismo, vem aqui o ponto, surgiu no livro, eu não sei francês, o feminismo ou a morte, da feminista francesa Françoise de Hellebonne, de 1974. A autora argumentava que a superpopulação e a degradação dos recursos eram as ameaças mais críticas à sobrevivência do planeta. A crítica ao patriarcado se traduzia na greve do ventre e não procriar. Ecologia e libertação das mulheres estavam intimamente associadas, pois cabia a elas, que tinham o poder de controlar sua fertilidade, salvar o planeta e a superpopulação. Lembrem a data, 1974, anos 70, pílula anticonceptiva.
Vão começando regadas. Assim também teve um grande ato no Pentágono ligado, que é considerado para os Estados Unidos, para as ecofeministas dos Estados Unidos, o momento assim do ato fundário, que funda como tal o ecofeminismo lá, e vem inspiradas nesta proposta da liberdade do ventre, da greve do ventre, a fazer um grande ato na mesma década dos 70. Então, a gente entra em um ponto que a Vandana Shiva e, como eu falei para vocês, a Spivak, a Deepika Bari vem atrás. Mas as mulheres não são as mesmas. Ou seja, os feminismos não são os mesmos. O que está problematizando, se está problematizando na França, não se representa, de certo modo, totalmente. E o que se está problematizando nos Estados Unidos não os representa. Pensar na superpopulação, pensar na greve do ventre, para essa época, aqui era difícil até chegar às pílulas anticonceptivas para a população, mas não morre, por exemplo, na favela, 1970. Então, são processos que, aqui tem outra colega da Vandana, que é a Mies, ela vai colocar a crítica da estrutura patriarcal da modernidade ocidental e a maneira como a dominação das mulheres coincide com a da natureza. Acrescenta-se um ecofeminismo mais social, estabelecido no terceiro mundo ou no sul. Além destas duas dominações das mulheres e da natureza pelo patriarcado masculino, configura-se uma terceira, a colonial, ou pós-colonial. Eu, na minha opinião, tiraria o pós-colonial e deixaria a colonial. Mas são as frases da Mais e da Xi, no momento. Então, neste ponto, é um ponto já que eu vou me preparando para deixar, já falei 15 minutos, e vamos chamando um pouco para refletir. Vocês lembram? A Cláudia Miranda falou para vocês de Aníbal Quijano, verdade? E falou bastante de Fanon também. Então, Aníbal Quijano, ele vai apresentar uma pedra angular, ao meu ver, não só ao meu ver, de muitos outros teóricos, que a Cláudia passou as referências para vocês, do Giro decolonial, né? Planteia como a estrutura da base que hoje vivenciamos da colonialidade está estruturada, perdão, redundância. Então, ela vai delimitar como em esse processo da migração colonial, da invasão do território a viajar, do processo extrativista no nosso território por meio do sequestro e migração forçada da população africana e por meio do sequestro e escravização da população indígena no território, se começa a gerir um extrativismo dos recursos naturais que estavam no nosso território, para assim essas matérias sair para os continentes, para o continente europeu. Ele vai denominar o Aníbal Quijano que é nesse processo que acontece o regime colonialista destes países em interação, é que ele vai falar que se constrói realmente a primeira ideia da globalização como vivenciamos hoje, dentro do regime capitalista econômico atual. Mesmo com as características que o neoliberalismo foi mudando, o Aníbal vai falar, essa foi a base para a construção da ordem social basada na colonialidade do poder.
E nessa migração forçada que aconteceu da população do continente africano, o submetimento dos indígenas no território e a dominação que eles exerciam, é que o Aníbal vai falar que se configura a ideia de raça. Sim? Aí tem um texto muito interessante que está no português que se chama Que Tal Raça? Que Tal Raça? Recomendado também para vocês. Por que falamos disso neste momento? Para mim, é muito caro trazer o pensamento do Quijano para pensar os ecofeminismos. Quijano, ele tem um problema, ele não vai falar da mulher colonizada, não vai falar da mulher negra. Mas atrás dele chegaram as feministas decoloniais e começaram a problematizar também sobre o que ele vai problematizar da colonialidade do poder. O Aníbal fala que os processos de colonialismo, que são os pactos assinados econômicos, políticos, sociais, que acontecem entre os países colônia e os colonizadores, eles, ao passar do tempo, foram se fechando, acabaram. O colonialismo como tal, os pactos acabaram. Mas ficou um pacto que transcende a assinatura, que transcende o político, o econômico como tal do pacto, que é o que ele vai chamar, e eles vão chamar, porque é o grupo todo, de a colonialidade. Então, a gente não, nossos países não vivenciam um colonialismo como tal, nós não somos colônia, né? Mas a gente vivencia em uma colonialidade. E nossos vínculos com o mundo fora e com o mundo nosso para dentro são baseados na figura da colonialidade. E ele vai explicar como a angularidade, a pedra angular dessa colonialidade é a colonialidade do poder, que é a estrutura da sociedade basada na ideia de raça. Isso para a nossa América é fundamental para construir, ao meu ver, e para pensar sobre o que as mulheres estão falando quando são oprimidas e são tratadas por um sistema heteropatriarcal, o qual que está sendo explorando elas do mesmo jeito que está sendo explorada a natureza. O colonialismo, a colonialidade, sustenta a ideia da alteridade da natureza e da mulher, baseada na lógica das descobertas imperiais. Aí eu estou fazendo agora referência ao texto de Boaventura de Sousa Santos sobre as descobertas imperiais. Recomendado, capítulo 5 da Gramática do Tempo. É muito bom. E ele vai desenhar como as descobertas imperiais, basicamente, ele vai falar, são três: Oriente, Ocidente e a natureza. Somente que há uma quarta descoberta muito como falaria, fantasmagórica dentro dessas descobertas, que é a quarta descoberta imperial, que é a descoberta do colonizador. Ou seja, o fato de compreender que alguém descobriu, e na palavra dela, lembremos quem é ela, né? Essas três descobertas, há um reconhecimento de que teve um explorador, um invasor, que gerou uma alteridade com o Oriente, o selvagem e a natureza. Boaventura também não fala da mulher. O que ele vai falar interessante no ponto da exploração com a natureza? Que eu gosto bastante de ser gráfico, geralmente faço assim. A construção da alteridade que há do colonizador com o Oriente é uma alteridade horizontal,
que a ameaça. O Oriente é uma ameaça para o Ocidente. E essas representações ao longo da história, a gente vê perpasso. As mesmas torres gêmeas, o assassinato, o momento agora com a Síria, várias questões atuais, assim, dicas, saem a borbotões. O Oriente representado ou como uma ameaça, ou como alguma coisa muito afastada, ao qual não é preciso entender. O Said, então, na obra dele do orientalismo, muito antes, vem ser um pai do pós-colonial, assim, que eu considero muito potente, os teóricos também. Ele já vai trazer muito como essas representações na literatura do Oriente, construídas desde o Ocidente, podem ser dadas. Recomendado para vocês também esse livro, um clássico de bolso, muito legal. E depois, quando ele vai falar sobre a alteridade do colonizador, do que conquista, que coloniza, com o selvagem, é uma ligação vertical, é para oprimir. É um selvagem que não tem alma, tá? E que tem que ser catequizado, evangelizado para ele ter alma e assim ser um ser humano e oprimir. Essa história dessa conquista é a nossa. A gente volta para trás, vocês não sei se conhecem, a gente na Colômbia, nos países americanos, a gente conhece, fala disso bastante, o Tratado de Valladolid. Vocês escutaram falar? O Tratado de Valladolid, uma cidade na Espanha, aconteceu na época da colônia e se juntam dois colonizadores importantes no momento que vão relatar sobre seus diários e seus processos etnográficos no território do que eles chamaram nas Américas para a coroa espanhola. E é o Sepúlveda e de las Casas. Sepúlveda vai falar, lá naquele território há uns seres que não são humanos e que não têm alma e não há maneira de que eles virem humanos. Eles estão ali e são primitivos, caníbales. De las Casas vai falar, há uns seres que não são humanos, mas que se a gente evangeliza, catequiza, eles vão virar humanos. Esse foi o Tratado de Valladolid. Algumas pessoas acham que a proposta de las Casas foi a que foi para frente. Mas eu acho que faz de Sepúlveda, a verdade. E nesse sentido, a postura vertical com o selvagem, entendido como selvagem, ameaça e precisa ser dominado por essa alteridade, esse desconhecimento, essa força ligada com a da natureza. Ele vai falar que a terceira descoberta é a da natureza, que acontece também neste processo que o Quijano vai descrever da conquista da nossa América. Nós também, a viajar melhor, né? Vamos decolonizando a nossa fala também. Então, nesse processo da conquista, a natureza, e ela aparece como um vínculo externo, estranho, ao qual, com forças irreverentes, ameaçantes que precisamos dominar. As ecofeministas estão falando que nós estamos ali, mulheres, com a natureza, que são as mesmas forças que nos oprimem. Agora, minha pergunta e provocação, desde toda esta volta que eu dei com estes autores. Estranhas, ameaçantes, indomáveis, incapazes, para dentro, passivas. Então, as mulheres do terceiro mundo que lutam pela subsistência não sentem um divórcio
entre o que é espiritual e material. Elas representam e celebram o caráter sagrado da terra e se opõem à sua transformação em matéria-prima morta para a industrialização e produção de mercadorias. Deste modo, elas também defendem a diversidade e os limites da natureza, que não podem ser violados, para que elas possam sobreviver. O ecofeminismo, portanto, emana das necessidades fundamentais da vida. Em sociedades agrícolas, onde a subsistência depende da escolha direta de bens essenciais, a substituição de uma agricultura tradicional por uma agricultura industrial leva mulheres e crianças a percorrer distâncias cada vez maiores na produção destes bens. Assim, os processos de desenvolvimento, a revolução verde, exportados pelo mundo ocidental, representam uma segunda onda do neocolonialismo. A Carmela vem fazer uma análise nessa linha. Então, teve um encontro das mulheres, a ONU Mulher, no ano passado, 2016, e elas fizeram um tratado, uma carta para a sociedade global, explicando as mulheres do campo. E eu fiquei muito tocada num ponto delas. Elas destacam a questão da água. Elas vão falar como elas são 80% das mulheres no mundo rural são as responsáveis por catar, procurar e achar a água. Veja bem, a minha orientadora, ela trabalha bastante com a água, e ela falava uma coisa: quando as pessoas, vocês estão trabalhando no gráfico ou trabalho de campo, não falam da água, é porque a água está saindo da torneira e não é um problema. Mas quando a mulher fala da água, é porque há um processo do dia dela que demanda um alto tempo, força física, inteligência e um elemento que eu não tinha percebido, que fala as mulheres rurais na declaração da ONU. Os riscos que elas estão tendo ao procurar aquela água. Muitas são estupradas, violentadas, até desaparecidas. Cada vez mais elas estão tendo que andar mais quilômetros para achar essa água, porque está sendo cada vez mais canalizada para o usufruto da indústria. E, em paralelo, eu vou dar uma dica aqui para vocês, é o trabalho do Gabriel Sena Jardim sobre mulheres e água no semiárido brasileiro, Paraíba. Ele vai, então, ter uma interessante entrada, que ele já vai fazer uma pesquisa de doutorado com mulheres e água, mas se depara com as mulheres já que tem a cisterna dada pelo programa do governo, sim, obviamente, do governo Lula, para esse processo. Mas ele, então, na pesquisa dele com vídeo, ele vai falar que ele vai relatar, então, quais são a rotina do cotidiano, do manuseio dessa mulher com essa cisterna. E o grande achado do trabalho dela é que, ao mesmo tempo, desgaste e cansaço da mulher no cuidado com a água, antes tinha que caminhar muitos quilômetros, agora tem que lavar a cisterna, tem que cuidar dessa cisterna. O marido, o companheiro, o filho ou pessoas que moram na casa não cuidam da cisterna. Não cuidam de nenhum processo da nova cisterna. E, aliás, que a cisterna enche, né? Também tem que ir por água às vezes, porque às vezes não tem. Então, são detalhes que também nosso tema é soberania alimentar, mas a soberania alimentar é real se tem água. Tá? E as mulheres rurais estão falando sobre isso neste momento. Então, isso é bem interessante. Falando um pouco, então, dos ecofeminismos, vamos localizar um pouquinho dois momentos, que eu sou cara a eles. Não, sou cara mais pelo
Quem esteve aqui na Cúpula dos Povos? Alguém? Isso, bastante. Foi um momento muito especial para todos e todas, né? Eu acho, assim, para todos. Foi uma situação que eu acho que vale a pena trazer. Aqui nessa publicação, que foi feita pela Equity, uma ONG de mulheres ligadas ao meio ambiente, que ela esteve presente. A Graciela, que é a coordenadora, vou deixar passar, pode até passar. Ela vai então trazer um artigo que ela vai problematizar um pouco como os ecofeminismos para a Eco 92 foram supremamente incômodos. Ela esteve na Eco 92, a Graciela. E Graciela é uma imigrante argentina radicada no Rio de Janeiro, também na lógica do portunhol. Então, está bem melhor o português dela do que o meu. Mas o fato é que a Eco 92 ela vai nos contar como o ecofeminismo incomodou e não foi compreendido no ângulo dela. A Vandana Shiva, presente também nesse processo de ligação, se gerou uma imagem essencialista sobre esse processo e que até deu uma má interpretação pelo mesmo movimento feminista em alguns contextos. Mas ela vai colocar como a Rio + 20 e a pesquisa e o momento é outro, mas não é outro pelo que foi dito nas grandes instâncias da Rio + 20 ou da Eco 92 nesses microfones lá na Barra. Ela vai falar que o momento foi outro porque se transcendeu a problematização acadêmica e se pegou o ecofeminismo no campo, no chão. No chão. Então, ela vai falar que foi um momento, o Território Global das Mulheres, na Cúpula dos Povos 2012, um grande momento do encontro dos ecofeminismos no Brasil e na nossa América que estavam acontecendo, e também de alguns outros lugares do mundo, que destaca os processos da África, que a gente recebeu uma comissão de mulheres africanas muito grande e potente. Então, esse encontro, a Graciela vai dar uma dica muito interessante para nós hoje, e ela fala, me interessou então entender o ecofeminismo na base comunitária, no chão. O que estavam fazendo as mulheres pelas barragens? O que estavam fazendo as mulheres nas hidrelétricas? O que estavam fazendo as mulheres da pesca artesanal? O que estavam fazendo as mulheres? E ela, a Equity, realmente fui próxima ao processo, ela transitou essas experiências que ela descreve mesmo, ela coordenou algumas possibilidades, viabilizou encontros assim, para dentro do movimento feminista para essas mulheres em práticas ecofeministas da nossa América, no chão, acontecer. Do mesmo jeito que isso é feito pelo PAX. Se vocês não lembram, no ano de 2017, em dezembro, o que aconteceu? A Lorena Cabral esteve no Rio de Janeiro. Isso é muito importante para os ecofeminismos norte-americanos. Lorena Cabral é uma feminista, então, vou falar exatamente o nome, feminista latino-americana, comunitário, el território, cuerpo, tierra. É uma feminista de base comunitária do território. E a Lorena, ela, junto com o movimento dela na Guatemala, vem construindo uma proposta desde o buen vivir, problematizando a categoria para o território dela, das mulheres, deconstruindo a ideia de patriarcado ancestral, como fazem as ecofeministas, as feministas territoriais, e fazendo uma troca de saberes interepistêmicos com a gente. A gente estava vendo um ecofeminismo norte-americano. Então, possivelmente a Lorena não ia gostar que eu falasse para ela que ela não é ecofeminista. Ela tem muito claro qual vai ser o lugar de feminista territorial do povo.
Mas, para a nossa problematização de hoje, é importante que transcendamos a essa questão acadêmica, compreendamos ela, discutamos ela de fato, mas viremos e entendamos que nosso território, nos nossos territórios, estamos construindo todos os momentos ecofeminismo. As militivas, semana retrasada, a última que foi, né? Também teve a graça de conhecer, foi muito legal. Então, o Pax também trouxe uma mulher peruana do movimento contra Conga Nova. Isso também foi muito importante para o Rio de Janeiro em termos de ecofeminismo. Uma mulher que cercou, fez um abraço, não foi uma árvore, foi uma lagoa, para que a mineradora não tomasse a água do seu território. Isso aconteceu em 2016. As coisas, como falou Carolina, estão acontecendo. E também está acontecendo para muitos lados. Então, esse momento para destacar para vocês foi bem importante. Tá bom. Então, aqui, alguns apontamentos da Dora Haraway. Não vou falar, depois vocês veem um artigo da Carmela, que está bem interessante, sobre o ecofeminismo. Aqui é uma questão interessante. Elas falam dos pontos de vista sobre auditividade, assim, sobre a questão de um simplista de um dualismo moderno, ou seja, não se busca encontrar o ponto de vista único e original. Nesta direção, as ecofeministas se reapropriam tanto da ideia de natureza quanto daquela do feminismo. Este ato de recuperar, reabilitar, reinventar pode ser traduzido em recuperações, conceito principal para revalorizar o que foi desvalorizado, os corpos e as habilidades intelectuais ou emocionais das mulheres, no intuito de promover a autoestima e a autoconfiança. Aí vem uma questão muito importante para o ecofeminismo que se está problematizando hoje com vocês, e é o cuidado. Tudo o que a Vandana Shiva, desde o início, nos está falando é ligado à linha do cuidado. Quando ela chama atenção, estamos mais preocupados com a morte que com a vida. Estamos nos achando malucas porque estamos cuidando da nossa vida. Então, o cuidado, a ética do cuidado é um pilar angular para a construção, porque fazemos ecofeminismo. A segurança alimentar, gente. Eu não vou falar muito de segurança alimentar, porque hoje à tarde a gente vai ter uma grande mesa, assim, maravilhosa. Não sou eu que vai falar, só que eu queria só destacar duas questões. A segurança alimentar, a soberania alimentar. E um pouco para refletir o nosso momento de hoje. Como a gente está falando, a gente está em resistência, a gente está nos cuidando, a gente está tecendo ecofeminismos quando a gente se senta e pensa sobre o ecofeminismo. Em paralelo, os discursos são tomados, reelaborados, reconstruídos e feitos para os interesses do sistema neoliberal. Quando a gente fala de soberania, a gente se depara rapidinho, então, com a questão da segurança alimentar, categoria dada pela FAO. A soberania alimentar em 1996 já é uma categoria da Vila Campesina Internacional. E você vai transitando por um mundo fora, pela internet, pelos museus, pelas feiras, entre essas duas questões, às vezes perdidas, às vezes são diferentes, são opostas, em muitos pontos, são antagônicas, vamos ver. E eu queria trazer para vocês um ponto que é uma agenda local. Local porque, para
para o mundo fora e para a gente. Alguém foi no Museu do Amanhã agora, nesses dias? Você foi? Então, vocês viram a exposição. A exposição sobre para todo mundo é uma exposição baseada na segurança alimentar. E ela é colocada de um jeito hiper hipster, assim, de uma maneira supremamente interessante, interativa, patrocinada por Carrefour, IBM, Instituto de Desenvolvimento e Gestão, tá? E que está promovendo que a gente esteja a fim de consumir alimentos não convencionais, como algas, insetos e plantas, nos nossos jardins, enquanto eles usurpam nossos territórios para fazer cana-de-açúcar, álcool, para que bem precisar que ser, e vender, entregar. Então, a gente não pode pensar os ecofeminismos e a soberania alimentar, ao meu ver, sem ter uma crítica ao desenvolvimento para a nossa América. A Maria Inácia Darlia Neto, que é a minha orientadora, que foi a que eu falei para vocês no início, fez um evento com a Vandana Shiva que trouxe para ela na UFRJ em 1996. A Samira Lima da Costa, coloquei o referente, perdão, ao contrário, Samira Costa Lima, professora do EICOS também, e a Deepika Bari, indiana, que eu falei para vocês, trazem uma série de categorias que eu gostaria de fechar um pouco a provocação para vocês. A crítica ao desenvolvimento, precisamos repensar, como eu falei desde o início, a representação da mulher do terceiro mundo. A reivindicação dos saberes tradicionais e dos saberes interepistêmicos. Quando a gente fala de saberes interepistêmicos, estamos nos colocando para uma construção horizontal de a gente aprender dos saberes tradicionais e nessa interepistêmia poder nós construir com respeito, com entendimento, coletivamente, junto com as comunidades tradicionais. Grande momento de saber, construção de saberes interepistêmicos, se alguns não conhecem, é o Encontro de Saberes, programa feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que ainda sobrevive e que é fantástico, tem várias aulas em todo o Brasil. Próxima, na UFRJ, no Fundão, vai ter um módulo muito interessante, onde os pajés, representantes, mestres das comunidades tradicionais dão um semestre de aula para nós. E os acadêmicos vão e migram as comunidades para trabalhar e aprender e construir interepistemicamente questões. Detalhe, esses pajés, esses mestres são acolhidos com regime integral de professor. E dão todas, assim, e eles constroem sua módulo semestral do jeito que quiser. Então, vem tradutor da língua que for feita, etc. Na UFRJ vai ter agora em outubro, a UF também tem Encontro de Saberes, deve começar esse segundo semestre, é bem interessante. Bom, e um ponto interessante que vai falar a Vandana Shiva e que a Inácia também vai questionar é a mulher multifuncional. Porque no ecofeminismo, a opressão da mulher para com, ligada em relação ao homem, ao patriarcado, ligada com ao submetimento da natureza, tem feito um desdobramento e uma compreensão de que a mulher cuida. E a mulher cuida porque tem que cuidar de todas as frentes. A mulher é multifuncional. E isso traz uma questão delicada para a divisão sexual do trabalho. Uma crítica que a gente precisa entender quando falamos de ecofeminismos, de que as mulheres na nossa América são as mulheres que têm menos tempo livre. São as que estão fazendo mais coisas. Uma instigação, deixo para vocês, a Inácia atrás. A jornada da mulher, você fala em dupla jornada, a jornada laboral, a jornada familiar. A Inácia vai falar que tem a jornada sexual.
em muitos casos. Como vamos construir esse sucedido feminismos para a nossa América em um giro decolonial, tá? Essa é a pergunta.